Com essas imagens feitas pela Polícia Militar do Batalhão de Fronteira entre o Paraná e o Paraguai, começa agora o seu Mais Notícias, gravado direto aqui do Jardim Ponta Grossa, Avenida Itararé, na região norte de Apucarana. Eu sou César Neves, vamos para mais uma edição do nosso noticiário. O vídeo foi gravado por um integrante do grupo do BPFROM neste fim de semana, em atuação em água durante a Operação Ágata na fronteira do Brasil com o Paraguai. Veja o momento do confronto do lado paraguaio no lago entre policiais do BPFROM, Batalhão de Fronteira, e a Marinha do país vizinho. Dentro da embarcação do pelotão Cobra da Polícia Militar estavam PMs do BPFROM e agentes da Marinha do Brasil. Segundo informações de militares paraguaios, uma equipe do BPFROM, comandada pelo tenente-coronel Eric Westernack, teria invadido o Paraguai em duas situações e causado estragos no país vizinho. A primeira invasão teria ocorrido na última terça-feira, dia 28, no fim de tarde. A segunda, um dia depois, no dia 29, onde uma embarcação do pelotão Cobra do BPFROM passou pela Marinha Paraguaia no chamado Canalão, em Porto Adela, e disparado com fuzis contra os militares paraguaios que revidaram. Nesta ação, um veículo particular do capitão da Marinha Paraguaia foi atingido por tiros de fuzis. Autoridades de segurança nacional do Paraguai afirmaram que revidaram os tiros efetuados pelos militares do BPFROM. Reuniões estão marcadas para o início dessa semana de manhã para definir detalhes do confronto, momento em que será apresentado o resultado da perícia feita nos veículos da Marinha Paraguaia, alvejados com tiros possivelmente disparados pelo pelotão Cobra, que atuava contra o tráfico de drogas na região. Passa aí o rádio. Tá. Vai. Cobra 2. Se dirige pro Brasil, diz que só cobra um engaje. Só cobra um engaje. Vamos aqui, tem munição pra chegar lá. Só segura que eu acho que eu vou aqui atrás. Não, olha só. Tá, ó. Tambaqui segue. Deixa que só cobre um engaje. Só cobre. Dispara, agora dispara. Vai, acelera. Vai embora. O governo paraguaio fez uma reclamação formal ao governo brasileiro, alegando que a Polícia Militar do Paraná invadiu a área do território paraguaio. A situação ainda está indefinida, não há um desdobramento, mesmo porque aconteceu logo no final da semana passada. Essa semana teremos mais informações a respeito disso. Ainda continuando a falar de polícia, vamos para a Polícia Militar de Apucarana. Conversamos com o Tenente Dejair, um dos oficiais do 10º Batalhão da Polícia Militar. A estatística de atendimentos da polícia, de ocorrências desde janeiro até o mês de junho deste ano, os casos que aconteceram e roubos de carro em alta na cidade. Veja o que diz o oficial a respeito do trabalho da PM em Apucarana. Ainda continuando a falar de polícia e de segurança pública, ao meu lado o Tenente Dejair, para a gente fazer de uma forma genérica, né, Tenente, de uma forma geral, como é que está a situação da criminalidade em Apucarana desde o começo de 2015 até agora, de uma forma geral, furto de veículos, arrombamentos, enfim, roubos de uma forma geral. Como é que a polícia tem visto o trabalho que vocês têm tido para evitar, para prevenir o crime na cidade, Tenente? Nós tivemos agora, recentemente, um aumento um pouco em alguns casos. Isso demandaram algumas também operações que foram feitas. Estamos já reduzindo os números, nós não temos o número do último mês, mas nós vimos que conseguimos aí, em relação ao início do ano, reduzir o número de furtos à residência. Estavam principalmente concentrados na região central e alguns bairros próximos, e nós já conseguimos notar que isso reduziu novamente, voltando aos índices anteriores. Para nós isso é importante. Temos agora algumas questões relacionadas a furtos de veículo, então também pedimos o apoio da população. Se tiver alguma informação, alguma pessoa vendendo peças de veículos, algumas coisas, que nos ajudem, nos repassem as informações. Muitas das operações que nós fizemos também para diminuir o furto à residência foi baseado em informações chegadas da comunidade. Então nós pedimos que a comunidade continue nos apoiando, passando informações, porque somente assim nós conseguiríamos reduzir. Então já conseguimos reduzir novamente aí as situações envolvendo furto de residência, furto aos estabelecimentos comerciais, mas precisamos do apoio da população aí com relação a furtos de veículos. Então se você souber alguma pessoa que está vendendo peças de veículos ou que esteja envolvido nessa situação de furtos de veículos, principalmente veículos mais antigos aí, então nos passe através do 190, ou então faça contato com a delegacia de polícia para passar as informações. Temos também o Disque Denúncia, né, o 181,
Se você não quiser se identificar, não precisa dizer o seu nome, nem nenhum dado a seu respeito. O importante para nós é que você nos repasse a informação de quem está agindo de forma ilegal na cidade, seja passando nomes, endereços, locais onde as pessoas podem estar desmanchando esses veículos, para que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, possa fazer um trabalho aí no sentido de reduzir esses índices também e manter nossa cidade tranquila. A semana começa com a polícia no mato, literalmente no mato, buscando a identificação do proprietário de um veículo que está literalmente abandonado no meio de um soja e totalmente depenado. Exatamente. Tivemos a localização de um veículo aí, foi furtado durante o final de semana. Então eles estão levando para áreas ermas aí, local perto de área rural, ou então ali próximo ao Parque da Raposa. Então temos um veículo lá que foi desmanchado e as viaturas estão no local para tentar recuperar agora e trazer ele para devolver para o dono. Então por isso que eu peço à população, se souber de alguma coisa, muitas vezes você é vizinho de alguém que age de forma escusa aí, então não precisa se identificar. Ligue o 181, é o disque de denúncia da Polícia Militar. Você apenas passa as informações que você sabe, quem é a pessoa que está envolvida com isso, para quem ela está repassando, que muitas vezes alguns comerciantes ou pessoas de oficina podem estar comprando essas peças, ou então mesmo uma pessoa que teve um veículo batido. Então que a gente precisa saber quem que está agindo de forma ilegal na cidade. Então você passa essa informação, 181 é o melhor canal para isso, você pode repassar sem nenhum medo de ser identificado. E o apoio da população é extremamente importante para a gente conseguir também aí manter a cidade segura. O tenente falou sobre o carro, um dos 7 veículos furtados nesse final de semana, desde a sexta-feira até a madrugada da segunda-feira, que estava abandonado no Parque da Raposa. Nós estivemos acompanhando, inclusive, o resgate deste veículo, um Santana, um carro antigo, como o próprio tenente comentou. Acompanhe como foi, para tirar o carro da beira do lago, praticamente, até as margens, para poder encaminhar para a delegacia de polícia. É tão difícil o acesso a esse local que, para chegar até o carro depenado, a Polícia Militar precisou de um trator para ir até o local e rebocar até aqui. O trator, o carro e uma viatura da polícia atrás. Infelizmente, depenado, mas, por outro lado, pelo menos é um carro a menos na estatística que estava aí abandonado após ter sido furtado, segundo a Polícia Militar, nesse final de semana. Esse carro foi furtado no final de semana, Dorrei? No princípio foi ontem, na madrugada de ontem. Que informações mais que tem do proprietário dele? Alguma informação já? Não, foi levantado? Não, por enquanto não localizamos o proprietário. Não localizou ainda? Não. Esse foi um de pelo menos meia dúzia, quase que foi levado. Acredito que 5 hoje. Foi para esse mais um, hein? Um Voyage na área central. Como é que você chegou até esse? Houve denúncia? Não, foi ação policial. Visualizamos ele ali do Dom Romeu, né? Viemos verificar no local e acabamos constatando realmente o veículo foi furtado na madrugada de ontem. Fazendo as buscas aí? Justamente. Atípico final de semana, não é normal? Atípico, né? É uma situação aí que mudou um pouco o contexto. Geralmente não acontece tantos furtos assim de veículos, né? Esse aqui tipicamente para depois depenar e vender as peças. Justamente, inclusive está sem algumas peças aí do motor, parte de bateria, carburador, radiador, o pessoal levou embora aí. Provavelmente voltariam buscar as rodas. Com certeza, com certeza. Por isso abandonaram aqui? Acredito que sim, local ermo, né, de difícil acesso aí. Inclusive a viatura teve dificuldade para chegar e localizar o veículo. Além desse Volkswagen Santana, foram furtados uma Caravan placa AIV 8849, um Ômega placa CBF 8118, um Passat placa CDJ 2310 e no domingo um Gol placa AFA 1759, um Fusca placas ABV 6930 e um Voyage placas ARZ 1355. Desses outros veículos, a polícia ainda não tem informações sobre a recuperação. Tomara que essa semana seja diferente, a primeira semana do mês de agosto, mas o mês de julho não terminou nada bem. Acidente com gravidade, acidente com morto na Avenida Minas Gerais. Tivemos também um incêndio de alta periculosidade na Avenida Paraná, no antigo prédio da Paraná Motor, aqui próximo ao centro de Apucarana, um incêndio que chamou a atenção. O que dizem os especialistas? O que diz um especialista a respeito desses 2 casos que aconteceram na nossa cidade para evitar que voltem a acontecer? Nós acompanhamos nessa semana em Apucarana um incêndio que chamou a atenção de toda a cidade. A fumaça preta se propagou por várias horas e aquilo despertou realmente a atenção não só de motoristas que passavam pela Avenida Curitiba, próximo aos supermercados Contour, mas precisamente ali no prédio onde funcionou a antiga concessionária Paraná Motor. Pegou fogo na madeira e o material combustível que estava ali, essa madeira toda, aquelas terças de madeira, fez aquela fumaceira toda. E o risco maior,
Será que foi por tempo seco? Será que foi incêndio criminoso? É o que cabe agora à Polícia Civil a partir do relatório que foi elaborado já pelo Corpo de Bombeiros. Ao meu lado está um especialista em segurança do trabalho e bombeiro da reserva, né? Oficial dos bombeiros da reserva, vai falar com a gente a respeito disso. Mário Bianchi, o que pode ter ocorrido naquele ponto que culminou com esse incêndio que chamou a atenção de toda a cidade e despertou, inclusive agora já começando agosto, com esse risco de incêndio em tempo seco? Veja bem, César, os incêndios, eles têm diversas causas, diversas origens. Os incêndios desse tipo, desse nível, que nós dizemos barracões industriais, as origens normalmente estão mais fundamentadas na questão elétrica. No entanto, um barracão abandonado são outros fatores que podem influenciar, né? Como, por exemplo, a presença de pessoas que podem lá deixar alguma fonte de ignição, cigarro, unido com outros tipos de material mais inflamável, pode ter dado origem. Exatamente isso vai depender de uma análise do Corpo de Bombeiro, que porventura deva fazer essa análise e trazer a causa, origem desse incêndio. Mas, de antemão, quando um local está abandonado, a possibilidade de um pequeno incêndio se propagar é muito grande. É muito grande porque não tem a presença humana que pode dar aquele contato, aquele combate inicial, né? E conseguir eliminar. Eu sempre costumo dizer que os primeiros 5 minutos de qualquer incêndio é mais importante que as próximas 5 horas. Ou seja, se eu posso combatê-lo quando ele está iniciando, e todo incêndio inicia pequeno, se eu posso fazer esse combate quando ele está pequeno, muito melhor para conseguir eliminá-lo. Uma vez propagado, aconteceu aquilo que está lá. O calor ali foi muito forte, nós percebemos ali ao redor, pelo menos 50 metros em toda a frente daquele fogo, estava muito quente. Isso já reflete esse período de seca, esse mês de agosto, e o risco agora para incêndios em edificações que estão abandonadas, e aqui já fica também o recado de prevenção para as pessoas, e também a questão dos incêndios ambientais. Mês de agosto é propício para isso, Mário? Com certeza. Quando eu estava na ativa ainda no Corpo de Bombeiro, era um período que a gente até reunia equipes extras no quartel do Corpo de Bombeiro para combater esses incêndios. Realmente, na época de pouca umidade ou uma seca grande, a possibilidade de propagação do fogo é maior. Mesmo porque, quando se trata de incêndios em matagais, incêndios em capim colonial, eles, pela própria seca e pela própria ação do frio, acaba ficando seco e tudo isso favorece a propagação. A orientação para empresários que têm edificações que estão assim esperando um próximo projeto e que ficam ali, obviamente, desguarnecidos de uma segurança maior. Acabam oferecendo a possibilidade de andarilhos, a possibilidade de agentes que pode aumentar esse risco. A orientação para esses empresários e para essas pessoas, até para as imobiliárias. Sim. Atentem para as recomendações do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro faz as suas fiscalizações, estão fazendo vistorias, orientando as empresas de maneira geral ou qualquer tipo de comércio que faça os seus projetos de prevenção contra incêndio, onde eles serão dimensionados conforme as suas categorias de risco, né? Proporcionando aí mecanismos de prevenção, como extintores, como rede de hidrantes e outros mecanismos a mais para evitar esse tipo de situação. Porque o problema também não é só aquele barracão, aquela unidade em si, mas a vizinhança. Se o incêndio desse se propaga, pode causar prejuízo a outras pessoas e, inclusive, infelizmente, danos com lesões humanas. Estamos conversando com o engenheiro de segurança Mário Bianchi, especialista já nessa área há muitos anos já trabalhou no Corpo de Bombeiros, está na reserva do Corpo de Bombeiros, presta consultoria e assessoria para várias empresas, né, inclusive do Brasil. Mário, nós tivemos um acidente de trânsito essa semana que infelizmente aí terminou com a morte de mais um motociclista. É um motociclista de apenas 22 anos de idade. Aconteceu na Avenida Minas Gerais, um ponto crucial onde acontecem acidentes, não digo costumeiramente, mas quando acontece, infelizmente são acidentes graves. E dessa vez, mais uma vítima fatal no trânsito de Apucarana, mais uma morte para a estatística, né? Segundo a polícia e os próprios socorristas do SAMU e SEAT que estiveram no local, pode ter se soltado o capacete através da jugular. Já falamos sobre isso uma vez, numa entrevista também nesse mesmo lugar, onde também aconteceu dessa forma. De novo, mais uma vez, a orientação para os motociclistas. O risco do não uso, ou melhor, do uso irregular do capacete. Bom, a motocicleta por si só é um veículo de transporte que causa riscos
muito característico. É muito diferente de um veículo fechado, um carro onde um cidadão utiliza seu cinto de segurança e que eu costumo dizer sempre que dentro de um carro, quando ocorre um acidente, existe espaço para viver. Ou seja, se ele estiver retido, preso pelo cinto, o próprio veículo vai reter, vai conseguir evitar que ele venha a sofrer um mal maior. Já na motocicleta, ele pode ser arremessado à distância, ele pode ser arremessado contra o anteparo, enfim, são várias situações. E o único mecanismo que o motociclista tem, falando em motociclista, acabou de passar um agora, o único mecanismo que o motociclista tem é o capacete de segurança. E esse capacete tem que ficar na cabeça, é óbvio, né? E as pessoas não entendem as energias, as forças que interagem quando uma colisão acontece com a motocicleta. O capacete, se não estiver bem afixado, com a fivela, a jugular que nós chamamos, bem afivelado e preso firmemente e não solta, com certeza esse capacete será arremessado num acidente, numa queda com um motociclista. Então eu recomendo, motociclista, coloque seu capacete, motociclista, prenda jugular, ela é extremamente importante. E além disso, baixe sua viseira também, para evitar que um mosquito, uma abelha venha causar um dano nos seus olhos e porventura também um acidente. Motocicleta ainda é um dos veículos mais perigosos no trânsito. Sem sombra de dúvida, né? Haja visto que hoje até a legislação está tratando esse assunto como uma atividade periculosa, né? O Ministério do Trabalho publicou recentemente uma norma que estabelece para esse tipo de atividade a periculosidade. Então, está claro que é perigoso a motocicleta. Dado o recado, conversamos com Mário Bianchi, voltamos depois do intervalo. Semana começa movimentada também na BR-369, entre Jataizinho e Arapongas, 2 praças de pedágio liberadas pelo Movimento Sem Terra. Acompanhe como foi essa situação logo na segunda-feira. A situação está tensa também na região. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiram pelo menos 6 praças de pedágios no Paraná. De acordo com o movimento, foram abertas as cancelas de Cascavel, Laranjeiras do Sul, Ortigueira, Jataizinho, Mandaguari e Arapongas. Essas imagens, por exemplo, foram feitas em Arapongas para o Mais Notícias na segunda-feira logo cedo. Manifestantes também protestaram em frente ao prédio do Ministério da Fazenda em Brasília, na capital do país. O objetivo do MST é se pôr contra o ajuste fiscal que, segundo eles, tem diminuído recursos para a reforma agrária no país. Essa semana também deve ser movimentada na situação política de Apucarana, assim como aconteceu em Santo Antônio da Platina, assim como aconteceu em outras cidades do Paraná e vem acontecendo em outras cidades do Brasil, a discussão dessa vez, com o retorno dos vereadores, depois do recesso do mês de julho, as férias. Período de descanso dos vereadores, começa a discutir de novo a questão da quantidade de vereadores. Nós conversamos com algumas pessoas, apenas 3, que representam a maioria dos apucaranenses. Enfim, você é a favor ou contra aumentar a quantidade de vereadores para as próximas eleições em Apucarana? O que a senhora acha dessa discussão em torno da quantidade de vereadores para Apucarana? Eu acho que 11 vereadores está muito bom. Não precisa mais do que isso. Eu acho até um absurdo 15 vereadores, 19 vereadores para Apucarana. É muito, senhora acha? Muito, muito mesmo. Apucarana é uma cidadezinha. E Maringá, que é a maior, não tem 19 vereadores. Eles têm 15. 11 está de bom tamanho. Muito bom, 11. Até poderia diminuir um pouco, sabe? É muito. Pela crise que nós estamos passando atualmente, né? Nós não, o Brasil inteiro, podia até diminuir. Apucarana atualmente tem 11 vereadores, já aprovou para 19 para as próximas eleições. Se ninguém fizer nada, não houver discussão, fica 19. O que a senhora acha disso? Eu acho que 11 vereadores, acho que está de bom tamanho para Apucarana, o tamanho de Apucarana. Eu acho que está ótimo. 19 você acha que é demais? 19 eu acho que é demais, exagerado já. Quantos anos o senhor mora em Apucarana? Eu faz 17 anos. Nesse tempo todo e nos últimos anos para cá, seus amigos, sua família, o que eles comentam a respeito desse assunto que acabou virando polêmica, todo o país, no Paraná principalmente? Sim, eles acham que é muito, sempre foi muito, 19 vereadores, não precisa disso não.
negócio é continuar em 11 mesmo. Sim, 11 vereadores tá ótimo. O que a senhora acha dessa discussão em torno da quantidade de vereadores para Apucarana? Na minha opinião, eu sou contra, porque eles estão querendo 19, né? Eu acho que 11 está muito bom, né? 19 a senhora acha que é muito? É muito, é. Mas não aumenta a representatividade, tipo, tiver um vereador em cada região? A senhora acha que isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Eu acho que os 11 que ficavam vai ser o suficiente para trabalhar para todos nós, né? Como é que eles têm trabalhado? Tá bem, tá. Tá bem, estão trabalhando legal. 11 tá assim. Tá bom, tá ótimo, tá. 15 também não tá bom. No máximo, se não decidir 11, daí até 15, né, vai, mas 19 é muito, né? Não dá pra ficar 19. Não, 19 não, é muita coisa. Você lembra que na última edição do nosso jornal nós conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores a respeito desse assunto. A semana recomeça, o recesso terminou, os vereadores voltam a se reunir e a semana realmente será movimentada. O Observatório Social promete lotar o plenário da Câmara, nós também estaremos acompanhando. Vamos recuperar o trechinho da fala do vereador Deco, do Partido Republicano, a respeito desse assunto. Enfim, o que o senhor acha disso? O senhor é a favor ou contra aumentar a quantidade de vereadores? Já está aprovado para 19, mas o que o presidente da Câmara acha desse assunto? Eu acho que 19 é muito. Até nós estamos defendendo um número menor, que seria 15. O Observatório defende 11. Mas voltando agora do recesso, nós vamos sentar, vamos ver se nós chegamos aí num número, num denominador comum, para que nós não precisamos votar 11, porque esse projeto de iniciativa popular ele vai vir. Ele vindo para a Câmara, nós vamos votar. Eu, com certeza, o projeto chegando na Câmara, eu vou receber o projeto e vou pôr no plenário para ser votado. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala na próxima edição do Mais Notícias. Imagens que você acompanha agora da região norte de Apucarana, mais precisamente aqui, a Avenida Itararé, uma grande via de ligação desde o centro da cidade, o Jardim Apucarana, até o fundo mesmo da região norte, pelo Jardim Ponta Grossa, cortando o Jardim América também. Obrigado pela tua companhia.